Olá, meu nome é Cassiana, docente do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de Química Analítica e coordenadora do Grupo de Análise e Pesquisa em Espectrometria. Nessa aula de hoje, quero apresentar a vocês alguns termos importantes da área de Química Analítica, que descrevem o desempenho analítico dos métodos e que podem aparecer com muita frequência nos livros e textos especializados. Carinhosamente chamo esses termos de analitiquês, ou seja, a linguagem básica do químico analítico. Os termos abordados nessa aula são sensibilidade, intervalo linear de calibração, limite de detecção e limite de quantificação, precisão e exatidão. Claro que existem muitos outros termos importantes, como especificidade, seletividade, resolução, intensidade, mas esses podem ser abordados em uma outra oportunidade. Quem sabe num próximo vídeo. Então vamos começar? O primeiro termo é a sensibilidade, que nada mais é do que o ângulo da inclinação da curva analítica de calibração, que aqui nessa figura e nessa equação da reta está representada pela letra M em itálico. Um jeito fácil de calcular a inclinação sem a necessidade de conhecer a equação da reta é fazer a razão do delta da resposta instrumental, apresentada no eixo y, com o delta da concentração que está apresentado no eixo x. Vamos a um exemplo. Tem-se duas retas de calibração, representadas por A e B. Qual delas é a mais sensível? Acertou quem respondeu A. Afinal, se sensibilidade é o ângulo da inclinação da curva de calibração, quanto maior o ângulo, maior a sensibilidade. Como o ângulo da curva A é maior que o ângulo da curva B, A é mais sensível. Uma outra forma de analisar é a seguinte. Vamos fixar uma concentração, chamarei de Cx. Qual será a resposta instrumental desses dois métodos para essa concentração? Para isso, basta interpolarmos Cx na curva de calibração. Fazendo isso, vemos que a resposta do método A é maior do que do método B, portanto, A é mais sensível. Em resumo, quando fornecemos um mesmo estímulo para dois métodos distintos, o mais sensível é aquele que devolve a maior resposta. Olha como parece com o nosso mundo real. O que você entende por uma pessoa sensível? Você já disse ou deve ter ouvido a seguinte frase: Fulano é sensível demais, se magoa com tão pouco. Pois é exatamente isso. Uma pessoa sensível é aquela que, mesmo com pouco estímulo, gera uma resposta que pode até ser exagerada na visão de alguns. Em contrapartida, uma pessoa considerada pouco sensível é aquela que não se abala com quase nada. O próximo termo é o intervalo linear de calibração, que é a faixa de trabalho do método analítico, cuja resposta instrumental responde linearmente ao aumento da concentração. O intervalo linear muda de método para método, de instrumento para instrumento. Numa medição analítica, é imprescindível que a amostra a ser analisada esteja dentro do intervalo linear, para garantir a qualidade do resultado analítico. Vamos a um exemplo da vida real. Essas são especificações de uma balança, daquelas que a gente deixa no banheiro. Mas o que isso tem a ver com intervalo linear? Tem tudo a ver. Veja só essa informação presente no manual da balança. Capacidade, 2 a 150 kg, que quer dizer que o intervalo linear ou intervalo linear de trabalho da balança é de 2 a 150 kg. Em outras palavras, essa balança fornecerá resultado quantitativo de qualidade para objetos ou pessoas que tenham massa dentro desse intervalo, sendo 2 kg o mínimo e 150 kg o máximo. Fora desse intervalo, não há garantia na veracidade do valor fornecido por ela. Para entender melhor, vamos voltar à curva de calibração. O que é essa região não linear? Por que a resposta instrumental não está aumentando proporcionalmente quando se trabalha com concentrações altas? Bem, em técnicas instrumentais,
Esse fenômeno tem a ver com autoabsorção, desvio da lei de Beer em técnicas de absorção ou saturação no detector, mas isso é discussão para uma outra ocasião. Mas vamos fazer um paralelo entre a região não linear da curva de calibração com o que acontece com a balança. Então, voltemos à balança, cuja capacidade máxima é de 150 quilos. Se colocarmos um bebê nessa balança, conseguiremos visualizar o valor de sua massa. Obviamente, se essa for maior do que 2 quilos, que é o limite mínimo de trabalho dela. Mas supondo que o bebê tem 8,2 quilos, esse valor poderá ser visualizado. Agora é a vez dessa mulher e a balança responde proporcionalmente e marca um valor de 55 quilos. O mesmo para esse rapaz, que visualiza uma massa de 110 quilos. Ou seja, por enquanto a balança está respondendo linear e proporcionalmente às massas dessas pessoas. Finalmente decidimos medir a massa de um porco e o visor nos devolve um valor de 150 quilos. O mesmo acontece quando colocamos um elefante. Claro que no mundo real o elefante quebraria a balança, mas uso esse exemplo apenas para facilitar o entendimento do conceito que está sendo trabalhado. Mas voltando à balança, ela fornece um valor de 150 quilos para o porco e o mesmo para o elefante. Mas isso está correto? A resposta é não. Nós sabemos que as massas do porco e do elefante são bem diferentes. Mas então por que a balança nos fornece o mesmo valor? Simples, pois como a massa de ambos extrapola a capacidade máxima dela, acima desse valor, por mais que haja variação na massa, o instrumento não consegue responder proporcionalmente. E esse fenômeno é muito comum de se observar em técnicas instrumentais de análise. Obviamente, os motivos são vários, como já comentado, e poderão ser discutidos em outro vídeo. Mas e nesse caso, como devemos proceder? A resposta é simples. Basta trocar a balança e usar uma que permita medir massas maiores, ou seja, balanças menos sensíveis. Fazendo um paralelo com o instrumento analítico, no caso de análise de amostras concentradas, pode-se usar um outro método menos sensível ou simplesmente diluir a amostra para que o sinal fique dentro da faixa linear de calibração. O terceiro termo é o limite de detecção, ou LOD, que é a menor concentração que pode ser detectada com um certo nível de confiança. De acordo com a IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, que é uma organização não governamental internacional dedicada ao avanço da química e que estabelece, entre outras coisas, normas, limite de detecção é definido como sendo 3 vezes o valor do desvio padrão de 10 medidas do branco analítico. E se quiser o valor em concentração, basta pegar esse e dividir pela inclinação da curva de calibração. Vamos lá entender o que é isso. Instrumentos analíticos têm ruídos, em maior ou menor proporção. E isso se deve a uma série de motivos, entre eles a própria oscilação da rede elétrica na qual eles estão ligados. Pois bem, ao analisarmos uma solução do branco, que nada mais é do que uma solução isenta do analito, na maioria das vezes solventes, entre eles água deionizada, o instrumento empregado nos fornecerá alguns valores de respostas instrumentais. Essas respostas provavelmente terão pequenas variações, e essas variações se devem ao ruído instrumental. Suponha que tenho uma solução do branco e levo para fazer a medida em um instrumento analítico. A medida 1 me fornece esse valor de resposta. Faço uma segunda medição da mesma solução no mesmo instrumento e obtenho esse valor, e assim sucessivamente até completar 10 medidas. Como podem ver, há uma ligeira variação nos valores. Suponha agora que faça a medida de uma amostra que contém pouco ou quase nada desse analito que está sendo investigado e a resposta instrumental que eu obtenho é essa. Pergunto, posso afirmar que esse analito está presente na amostra? Ou será que ele ainda se confunde com o ruído instrumental? É aí que surge o conceito de limite de detecção. Para assegurar que o valor da resposta instrumental obtida para a amostra seja realmente devido à presença do analito, definiu-se que a medida deve ser considerada
somente se essa for maior que o valor do limite de detecção. Mas como se definiu o limite de detecção? Bem, se considerarmos os 10 valores de medida do branco, sabemos que ele tem um valor médio e o seu desvio padrão, para mais e para menos. Pois bem, para ter uma margem de segurança, definiu-se que o valor considerado detectável deve ser 3 vezes maior que o valor do desvio dessas medidas. Ou seja, podemos dizer que o analito está presente na amostra em quantidade detectável pelo método apenas se esse sinal for maior que o limite de detecção. Nesse exemplo aqui, o sinal analítico poderá ser considerado apenas se esse for maior que 0,009, que é o limite de detecção que foi calculado multiplicando o valor de 0,003, que é o valor do desvio de 10 medidas do branco, por 3. Caso queiram encontrar o valor do limite de detecção em concentração ao invés do sinal instrumental, basta dividir o valor do LOD calculado pelo valor da inclinação da curva de calibração, ou seja, a sensibilidade. Posto isso, conclui-se que o sinal daquela amostra encontra-se abaixo do limite de detecção. E qual a diferença do limite de detecção com o limite de quantificação, que é o LOQ? Bem, a diferença é que, enquanto o limite de detecção é a menor concentração que pode ser detectada com certo nível de confiança, o limite de quantificação é a menor concentração que pode ser quantificada ou mensurada. Novamente, foi estabelecida uma margem de segurança e o valor de LOQ foi definido como 10 vezes o valor do desvio de 10 medidas do branco, o que dá na mesma falar que LOQ é 3,3 vezes o valor do LOD. Nesse nosso exemplo, o valor do LOQ é 0,03, que foi calculado multiplicando o desvio padrão de 0,003 por 10 ou multiplicando 3,3 pelo valor do LOD, que é de 0,009. Vamos trazer esses parâmetros para um exemplo do nosso cotidiano. Voltemos à nossa balança de banheiro. E agora, vamos voltar a nossa atenção para o limite mínimo, que é de 2 kg, de acordo com o manual. Como já vimos, nessa balança podemos medir a massa de uma pessoa tranquilamente, assim como a de um cachorro e de um bebê de mais de 2 kg. Mas o que acontece se tentarmos medir a massa de um coelho? A balança vai até retornar um valor numérico, mas ele vai variar um pouco, o que caracteriza um resultado impreciso. Isso acontece porque a massa do coelho é muito próximo ao limite de detecção. E quanto a um hamster, o que aconteceria? Certamente a balança continuará indicando zero, e o mesmo acontece com a formiga. Mas isso tudo faz sentido? A massa do hamster é zero? A massa da formiga é zero? Todos nós sabemos que não. E mais, sabemos também que suas massas são bem diferentes entre si. Mas qual a moral dessa história? A moral é que, se não entendemos o conceito fundamental do instrumento de medida que estamos usando, o número fornecido por ele não fará nenhum sentido. Isso acontece com as instrumentações analíticas utilizadas nas análises. No caso da balança, o que aconteceu é o seguinte: as massas do hamster e da formiga são muito baixas, inferiores ao limite de quantificação e até do limite de detecção, já que a digital da balança sequer mudou. A única conclusão que podemos tirar com esses dados são que as massas do hamster e da formiga são inferiores a 2 quilos, que é o limite de quantificação. Mas menor quanto? Essa resposta só será possível se usarmos uma outra balança, mais sensível, que seja capaz de medir massas menores. Ainda nessa linha de raciocínio, pergunto: o que tem de errado com essas tabelas nutricionais?
Vejam as informações sobre o teor de gordura trans. A primeira tabela menciona que não tem, e a segunda simplesmente apresenta como 0 gramas. Essas informações estão corretas? Dizer que tem 0 gramas de gordura trans é como afirmar que a massa da formiga ou do hamster é zero. Sabemos que isso não é verdade e que a capacidade de gerar um valor numérico depende do instrumento usado. E quanto ao não tem? Eu imagino que o fabricante quis dizer que a gordura trans não foi adicionada. Ainda assim, essa afirmação não está correta. Por exemplo, imagine que eu vou vender um prato feito isento de adição de sódio. Posso afirmar que o teor de sódio no prato é zero? E quanto ao sódio naturalmente presente nos alimentos? Por isso, é sempre importante fornecer o resultado na forma de um valor numérico. Nesse sentido, a informação que deveria ser apresentada na tabela nutricional é menor que o limite de detecção e apresentar o valor desse limite. Outra possibilidade é dizer que não foi detectado. É aceitável também mencionar que não foi adicionado, mas jamais dizer que não tem ou que o teor é zero. Nesse slide mostra um resumo de como esses parâmetros aparecem no gráfico de curva de calibração. Sensibilidade é representada pela inclinação da curva de calibração. Intervalo linear é a faixa do menor ao maior nível que pode ser determinado sem danos à qualidade dos resultados analíticos, sendo o menor nível definido pelo LOD, limite de detecção, ou LOQ, limite de quantificação, que são as menores concentrações que podem ser detectadas e quantificadas, respectivamente. Durante toda essa aula, venho falando em qualidade dos resultados analíticos. Essa qualidade é definida por duas palavrinhas que caminham sempre juntas: a precisão e a exatidão. Quando se fala em análise química, é desejável alcançar resultados exatos e, de preferência, precisos. Mas qual a diferença entre esses dois termos? Para entender melhor, vamos aos alvos representados nessas figuras. O objetivo é sempre acertar o centro desse alvo. Nesse caso, temos resultados de alta exatidão e alta precisão. Em outras palavras, o resultado de máxima qualidade. É a situação perfeita. Mas pode acontecer de alcançarmos resultados exatos, próximos ao alvo, mas com uma certa variação. Nesse caso, temos um resultado exato, porém impreciso. Não é de todo ruim, dependendo do problema analítico. Por exemplo, o índice de massa corpórea ideal varia de 18,5 a 24,9, ou seja, tem um intervalo significativo. A situação não desejada é quando temos um resultado inexato e impreciso. Essa é a pior das situações, porém tem o seu lado bom. Olhando para esses resultados, temos a certeza de que algo está errado. E isso nos obriga a recomeçar a análise e tentar buscar o erro e, claro, corrigi-lo. A situação perigosa, no entanto, é essa: quando temos resultados muito precisos, ou seja, que se repetem, porém eles são inexatos. Nessas situações em que os resultados se repetem, tentemos acreditar que estão corretos. Nesses casos, é importante avaliar a exatidão do método analítico, que pode ser feita de algumas formas, mas isso é assunto para uma outra ocasião. Aqui apresento um breve resumo sobre precisão e exatidão. A precisão descreve a proximidade de resultados que foram obtidos exatamente da mesma forma. Podem ser acessados por ensaios de repetibilidade e reprodutibilidade, e são expressos por meio do desvio dos resultados. Quanto maior o desvio, menor a precisão.
Já a exatidão expressa a proximidade de um valor medido com relação ao valor verdadeiro. Como saber se o método empregado está gerando resultados corretos? Por meio de procedimentos de avaliação de exatidão, que envolvem, entre outras formas, o uso de materiais de referência certificados, que são materiais, também chamados de padrões, que têm composição conhecida e descrita num certificado. A ideia nesse caso é analisar esse material e checar o valor encontrado pelo seu método com aquele descrito no certificado do material. Se o valor encontrado por você for próximo ao certificado, parabéns, o seu método gera resultados de qualidade. Se você não conseguiu chegar no valor do certificado, você deve reavaliar o método, entender onde está o erro e corrigi-lo. Bem, finalizo aqui essa aula estreia do meu canal e espero poder preparar muito mais conteúdos que possam ajudar a todos que fazem uso da química analítica. Caso queira saber um pouco mais sobre a pesquisa desenvolvida pelo meu grupo, contate-nos pelo Facebook. Nós te receberemos de braços abertos. Um super abraço a todos vocês e até a próxima!